Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá. Então, vamos agora à nossa terceira aula do nosso curso de Lógica Matemática voltado para os estudantes, os estudantes do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. No nosso último vídeo e nos nossos últimos encontros síncronos, nós trabalhamos com a sintaxe da linguagem da lógica proposicional. Eu havia dito para vocês que, além da sintaxe, nós também precisamos compreender a semântica da linguagem. A sintaxe, ela está se referindo exclusivamente aos símbolos, né? Aos símbolos que nós utilizamos. É tanto que, quando nós estudamos a sintaxe, nós estivemos diante do quê? Do alfabeto da linguagem da lógica proposicional. Esse alfabeto nos foi apresentado, porém, apenas os símbolos que compõem esse alfabeto. Nós não tivemos contato com o significado dos símbolos, né? Então aí vocês podem compreender bem direitinho que quando você trabalha com símbolos, nós estamos falando de signos. Quando nós estamos falando de significado, nós estamos trabalhando com a interpretação desses símbolos, ok? Então, a partir de agora, né, nesse nosso vídeo, nós vamos começar a entender a semântica da linguagem da lógica proposicional. Lembrando que qualquer sistema lógico que tenha um alfabeto que nós utilizamos para representar o conhecimento, ele vai ter sua sintaxe e vai ter sua semântica também, ok? Bem, para a gente poder compreender melhor a semântica da linguagem da lógica proposicional, vamos ver aqui um slide que eu preparei para a gente poder estudar melhor isso. Então, para início de conversa, nós temos aqui o que é o estudo da semântica, né? Então a gente tem uma definição bem bacana, né, sobre o que vem a ser semântica. Então o estudo da semântica da lógica proposicional clássica consiste em atribuir valores verdade às fórmulas da linguagem. Então vejam bem, quando a gente estudou no momento passado, quando a gente estudou sintaxe, nós também fomos apresentados a noção de valor de verdade, ok? Então o valor de verdade de uma fórmula é aquele valor que uma proposição pode ter. Ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Vimos anteriormente, né, que uma fórmula ela pode ser um único símbolo proposicional ou vários outros através do uso dos conectivos, certo? Bem, mas vamos deixar esses detalhes para lá, que já foram vistos, né, e vamos aqui avançar um pouquinho no nossa compreensão. Como vocês podem observar aqui, nós estamos trabalhando em cima de uma perspectiva funcional, certo? Eu havia comentado com vocês anteriormente que os conectivos da lógica proposicional eles são também conhecidos como conectivos verofuncionais. Ou seja, através desses conectivos eu posso entendê-los como sendo funções às quais eu passo um determinado valor e essa função vai me retornar um outro valor, ok? Então, por isso que nós utilizamos aqui, ó, essa estrutura que lembra muito as funções que vocês viram no ensino médio, certo? Então, aqui a função V é a minha função valoração e ela é definida da seguinte maneira. O domínio da minha função, que é o conjunto P, é o conjunto dos símbolos proposicionais, e o contradomínio da minha função é esse conjunto com apenas os símbolos 1 e 0, ou melhor, 0 e 1. Bem, o autor do livro que eu estou utilizando para montar esse slide, ele utiliza essa representação no contradomínio da minha função valoração. Alguns outros autores utilizam outra representação. Por exemplo, utilizam as letras V e F para verdadeiro e falso, respectivamente, ou as letras T e F. Enfim, isso vai depender de cada autor, mas o importante é você compreender bem que pouco importa a representação simbólica que eu estou utilizando aqui, né? O que vai valer mesmo é a semântica, ou seja, o significado do símbolo, tá certo? Então vamos lá. Observe que nós temos aqui a minha função valoração, né? A funçãozinha V. Dentro dos parênteses eu tenho os conectivos que a gente estudou anteriormente, conectivo da negação, conjunção, disjunção e condicional. E temos essa letra A, certo? Essa letra A, meus caros colegas, ela está funcionando aí como uma espécie de metavariável.
Ou seja, ela está simbolizando uma fórmula qualquer da linguagem da lógica proposicional. Lembrando que essa fórmula pode ser apenas um único símbolo proposicional, como também pode ser uma fórmula mais complexa formada por diversos símbolos proposicionais unidos através dos seus conectivos. Ok? Então, continuemos aqui. Bem, a primeira semântica que a gente vai compreender é a semântica do conectivo da negação. Observem que a função valoração da negação de A vai ser igual a 1 se e somente se a valoração do A, né, dessa fórmula A, for igual a 0. Ora, o que a gente pode deduzir disso daí? Qual é o primeiro significado, a primeira dedução que eu posso fazer disso daqui? Se a função valoração da negação de A é igual a 1, se somente se o valor de A for igual a 0, se o valor de A fosse igual a 1, qual seria a negação de 1? Ora, lógico e evidente, vai ser 0. Então, vocês observam que o conectivo da negação ele atua como o sinal de -1 quando nós estávamos resolvendo equações do primeiro e do segundo grau. Ou seja, ele muda o sinal da variável, certo? Essa analogia serve apenas para vocês compreenderem melhor como é que funciona aqui o conectivo da negação. Observem que eu utilizei aqui a expressão se e somente se, certo? Essa expressão ela vai ser muito comum quando a gente estiver trabalhando também com a bicondicional, tá bom? Então memorizem bem essa expressão. Logo a seguir, nós temos o que? O conectivo da conjunção. E como o conectivo da conjunção é um conectivo binário, né, nós temos aqui o A e o B. Lembrando sempre que esse A e que esse B, eles estão simbolizando fórmulas maiores, ou seja, esse A e esse B atuam como sendo metavariáveis. Beleza? Bem, esse SSE é a abreviação de se e somente se, que é algo extremamente comum na literatura matemática. Vocês vão ver isso em vários livros quando vocês começarem a estudar mais aprofundadamente. Então, uma conjunção vale 1 se e somente se o valor de A for igual a 1 e o valor de B também for igual a 1. Observe esse I aparecendo bem aqui. O A e o B, nesse caso, nós também chamamos de conjuntivos. Então, todo e qualquer componente de uma conjunção, nós damos o nome de conjuntivo, ok? Vejam que para a conjunção ser igual a 1, eu tenho que, simultaneamente, o A e o B serem também igual a 1. Ou seja, se por acaso eu tiver uma combinação, uma conjunção em que um dos conjuntivos não seja igual a 1, o valor dessa conjunção não poderá ser 1, ou seja, vai ter que ser 0, certo? Isso nos leva ao seguinte pensamento. Eu posso ter uma conjunção com 100 conjuntivos. Se 99 deles for igual a 1, mas um único conjuntivo for igual a 0, significa que o valor daquela conjunção vai ser igual a 0, certo? Ou seja, ela vai ser falsa. Bem, vamos agora ao próximo conectivo, que é o conectivo da disjunção. A disjunção vai ser igual a 1 se e somente se o valor de A for igual a 1 ou o valor de B for igual a 1. Ora, vejam que nesse caso aí da disjunção, a disjunção ela já é um pouco mais flexível. Vejam que a expressão ou ela dá um sentido de alternância. Ou eu posso ir por esse lado ou posso ir por esse outro lado. A expressão ou também nos remete à ideia de um circuito paralelo, ao passo que a expressão e nos remete à ideia de um circuito em série. Quem estudou eletricidade na física do ensino médio está por dentro do que eu estou querendo colocar aqui para vocês como analogia. Beleza? Depois a gente comenta isso em um outro momento, no momento síncrono, tá bom? E agora vamos para o último conectivo, que é o conectivo da condicional. O conectivo da condicional, ele diz o seguinte: A condicional B, ou se A então B, né, vai ser igual a 1 se e somente se o valor de A for igual a 0 ou o valor de B for igual a 1. Então vejam que nesse caso aqui eu estou utilizando essa expressão ou, que é uma expressão que, como vocês viram anteriormente, ela dá um significado de alternância, né? Eu posso escolher ou um ou outro, beleza? Então, se o A for igual a 0 e o B for igual a 1, o valor dessa minha condicional vai ser igual a 1. Então, observem, meus caros colegas, que
Em cada um desses casos, eu trabalhei apenas com a perspectiva da função valoração de cada um dos conectivos lógicos ser igual a 1. Bom, e como é que seria se, ao invés de eu ter colocado aqui V de negação de A, V conjunção AB, etc., se ao invés de 1, em cada um desses daqui eu tivesse colocado 0, né? Por que eu não fiz isso aqui no slide? Primeiro, porque o slide ia ficar muito poluído. Segundo, porque vocês, através dessa explicação aqui, vocês serão perfeitamente capazes de deduzir esse conhecimento. E aí eu deixo para vocês, né, pensarem um pouquinho aí enquanto a gente vai passando para a próxima etapa, certo? É perfeitamente capaz que vocês consigam fazer isso. Bom, só que agora eu queria colocar para vocês um outro conhecimento. Nós vamos agora conhecer o que é uma tabela verdade. Eu vou começar construindo as tabelas verdade desses conectivos que são os conectivos mais simples, né? Assim, são as fórmulas mais simples usando conectivos, são essas que a gente tem aqui no nosso slide. O mesmo princípio poderá ser aplicado a fórmulas mais complexas. Essas fórmulas mais complexas nós veremos no nosso encontro síncrono, que aí a gente vai trabalhar os exemplos e a resolução de exercícios também. Beleza? Bem, para isso eu gostaria de passar aqui para a nossa lousa digital. Certo? Vamos aqui. E aqui na nossa lousa digital eu já coloquei para vocês as tabelas verdade de cada um dos nossos conectivos. Beleza? Então eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Aqui, né, nessas 4 estruturas que eu coloquei, eu estou utilizando uma letra grega, né, aliás, 2 letras gregas, que são as letras... essa letrinha aqui é a letra Φ, beleza? E essa outra letrinha aqui, ela se chama Psi. O Psi parece um tridente, não é? Então vejam bem, essas 2 letras estão funcionando como o quê? Como metavariáveis, ou seja, elas estão representando uma fórmula ou uma fórmula mais complexa, uma fórmula mais cheia de símbolos proposicionais, tá bom? Da mesma forma que lá no slide nós utilizamos A e B, aqui eu estou utilizando Φ e Psi. Mas por que isso, professor? Por que essa misturada toda de símbolos, né? Isso não vai prejudicar a nossa aquisição de conhecimento? Acredito eu que não. Por quê? Porque eu já estou preparando vocês para outros livros que vocês, porventura, irão pesquisar, vão utilizar ao longo do estudo de vocês. Então, existem autores que utilizam essas letras e são as letras mais clássicas na literatura de lógica matemática. Tá bom? Então, vamos lá. Uma tabela verdade é um mecanismo que eu utilizo para verificar o valor de verdade de uma determinada forma. Ok? Então, eu posso estabelecer o valor de verdade dessa forma através desse mecanismo que é a tabela verdade. A tabela verdade é um mecanismo bastante mecânico, né? Ele é um tanto braçal. Nós vamos estudar outros, né, que são menos trabalhosos. Bom, a vantagem da tabela verdade é que ela é fácil de você utilizar, muito fácil de você construir. Então, como vocês podem observar aqui, né, eu crio colunas, né? Então, em uma coluna eu coloco o meu símbolo proposicional. Na outra coluna, eu estou colocando o meu símbolo proposicional juntamente com algum conectivo, certo? Posteriormente, nós vamos utilizar tabelas verdade com fórmulas mais complexas. Mas a essência da coisa é essa que eu estou colocando aqui para vocês. Então, vejam, aqui é a tabela verdade do conectivo da negação. Essa outra é a tabela verdade do conectivo da conjunção. Aqui da disjunção e aqui da condicional, ok? Então, vejamos bem. Ora, como é que a gente preenche a tabela verdade? É muito simples. Nessa coluna em que eu tenho os símbolos proposicionais, eu preciso distribuir os valores verdade desses símbolos proposicionais de acordo com a quantidade desses símbolos. Bem, e essa quantidade será o quê? Serão as linhas da minha tabela verdade. E aí, vamos aqui a uma pequena formulazinha. A quantidade de linhas de uma tabela verdade é dada pela seguinte fórmula: 2 elevado a n, onde n é a quantidade de símbolos proposicionais que eu tenho em uma fórmula. Ou seja,
Ali na tabela verdade do conectivo da negação, eu vou ter 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2, certo? Ou seja, essa tabela verdade terá duas linhas. Nas tabelas verdades seguintes, eu tenho 2 elevado a 2, que vai ser igual a 4. Ou seja, essas três tabelas verdades aqui terão 4 linhas, certo? E aí, turma, vocês já começam a perceber qual é a grande dificuldade que eu posso ter em trabalhar com tabelas verdade. Imagine que eu tenho uma tabela verdade com 10 símbolos proposicionais. Seria uma tabela verdade com 1024 linhas. Ou seja, algo extremamente trabalhoso para você fazer na mão. Talvez, se você desenvolver um programinha, né, usando até mesmo os Pascais da vida, você consiga construir uma tabela verdade dessa magnitude. Mas vejam que nós temos aqui um problema grande, um problema que cresce exponencialmente, e esses problemas que crescem exponencialmente, eles são bastante complicados de serem tratados. Bem, vamos agora preencher a tabela verdade. Para a gente preencher a tabela verdade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos distribuir os valores verdade, né? Os valores dos meus símbolos proposicionais nessas colunas aqui. No caso aqui, essas outras duas aqui, etc. e tal. Beleza? Então, nós vamos agora trabalhar com os valores verdade. Nesse caso aqui, eu vou colocar 1 para essa coluna, né, para essa linha, e 0 para essa outra linha. Por que eu estou colocando 1 e 0? Né? Porque nesse caso aqui são os dois valores verdade que esse meu símbolo proposicional pode assumir, certo? Ele pode ser verdadeiro, ele pode ser falso. Bom, quando ele é verdadeiro, ou seja, quando ele vale 1, a negação de 1 é igual a 0. Quando ele for 0, a negação de 0 vai ser igual a 1. Observem, turma, que essa primeira linha aqui, certo? Aliás, essa segunda linha, desculpa, ela está de acordo com o quê? De acordo com o que a gente viu lá no slidezinho. Então, essa linha aqui, certo? Ela está de acordo com o que a gente viu lá no slide. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a construção da nossa tabela. Como agora eu tenho duas colunas, qual é o procedimento que a gente tem que fazer? Eu preciso pegar metade das linhas da primeira coluna e colocar 1, certo? E a outra metade eu vou colocar 0. Bem, na coluna seguinte, eu pego a metade dessa metade aqui, ou seja, igual a 1, e coloco 1, e depois 0, e depois 1, e depois 0. Certo? Ou seja, se eu tivesse uma tabela verdade com 3 colunas, com 3 símbolos proposicionais, na primeira coluna eu teria as 4 primeiras linhas iguais a 1 e as 4 últimas linhas iguais a 0. Na segunda coluna eu teria as 2 primeiras linhas iguais a 1, as 2 linhas seguintes iguais a 0 e assim sucessivamente até chegar na última linha. E na terceira coluna eu teria a primeira linha igual a 1, a segunda linha igual a 0 e assim sucessivamente até chegarmos no final da tabela. Beleza? Então, dando continuidade aqui. Ora, na conjunção, quando ambos os conjuntivos forem iguais a 1, o valor dessa conjunção vai ser igual a 1. Nos demais casos, vai ser igual a 0. Então, vejam que essa primeira linha aqui, é justamente a linha que nós tratamos lá no slide durante a explicação. Ok? Correto? Então, vamos lá. Ora, na tabela verdade da disjunção, eu sigo o mesmo padrão, ó. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. E agora a gente vai colocar o valor de verdade de φ disjunção π. Bem, o que é que dizia o slide? No slide dizia que φ disjunção π vai ser igual a 1 se φ for igual a 1 ou π for igual a 1. Tinha lá um ou, né? De acordo com o que a gente viu lá no slide, tinha um ou. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, 1, 1 e 1 e aqui 0. Então vejam que essas 3 primeiras linhas, certo? É justamente aquilo que foi colocado
lá no slide da explicação, certo? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato, ó. Essa última linha, certo? É quando φ e π são simultaneamente igual a zero. Então, o que é que nós temos aqui? Zero também. Vejam que nesse caso aqui, a conjunção e a disjunção elas são opostas, né? Então vejam que nas três situações, aqui onde nós temos o zero, né? É justamente onde aparece aparecendo aqui um conjuntivo igual a zero. Então, se basta um conjuntivo ser igual a zero, nós vamos ter uma condição zero. Já aqui, ó, basta que um disjuntivo seja igual a 1 para que essa disjunção seja igual a 1. Então, há uma certa relação de oposição entre a conjunção e a disjunção. E agora vamos para a nossa última tabela verdade, que no caso aqui é a tabela verdade da condicional, né? E vamos preencher como foram preenchidas as demais. Observe que acaba se tornando mesmo um padrão, beleza? Padrãozinho aqui, legal. E agora a gente vai preencher aqui a coluna. Então aqui vai ser 1, 0 e 1 e 1. Bem, observem, turma, que no caso da condicional, nós temos digamos assim, um fator complicador. A primeira e a segunda linha, elas são até naturalmente aceitas pelo senso comum. Ora, se φ, então π forem verdadeiras, né? Então o valor dessa condicional vai ser verdadeira. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, né? Então essa condicional vai ser falsa, tá certo? Bom, a princípio é bem aceitável, só que tem um porém, certo? Bom, mas antes da gente passar para o porém, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Numa condicional, esse símbolo que vem à esquerda da condicional, nós chamamos de antecedente, certo? Que é o antecedente, ok? E o que vem à direita da condicional, nós damos o nome de consequente. Beleza? Ficou feio. Então, consequente e antecedente. É bom que vocês se acostumem a utilizar essas duas expressões, porque daqui por diante eu só vou mencionar eles como antecedente e consequente. Bem, resumo da ópera. Numa condicional, se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, essa condicional vale zero, ou seja, essa condicional falsa. Outra coisa que é importante ser mencionado com relação à condicional. A condicional, ela não tem sentido de causalidade. Essa é uma das principais dificuldades que os estudantes que começam a estudar lógica proposicional vão encontrar quando se deparam com o conectivo da condicional. Porque a gente sempre tem uma ideia de causalidade, ou seja, se isso, então aquilo. Se está chovendo, então a rua está molhada. Só que na condicional da lógica proposicional, nós não temos essa conotação de causalidade, certo? Ou seja, o antecedente ele não é uma condição para que o consequente aconteça, tá certo? Entendido? Não é bem assim. Bom, existe uma explicação aqui mais fácil, que nós vamos já passar para ela, que vai ficar mais tranquilo vocês compreenderem como é que funciona o conectivo da condicional. Bom, alguns de vocês devem estar perguntando, mas professor, cadê o conectivo da bicondicional? Que você falou no vídeo passado, nos nossos encontros passados, e aí não apareceu aqui a semântica dele. Então, a bicondicional ela vai ser apresentada para vocês em outro momento, né? Como eu havia comentado, nem todos os autores de livros de lógica matemática costumam trabalhar com o conectivo da bicondicional, certo? E esse autor que eu estou trabalhando para montar essas aulas específicas desse ponto, ele deixa a bicondicional para a gente trabalhar num outro momento. E eu acho didaticamente melhor assim, ok? Então nós agora vamos passar para uma explicação alternativa para que vocês compreendam com perfeição como é que funciona o conectivo da bicondicional, ok?
Bom, pessoal, então vamos agora para a gente finalizar esse vídeo, né? Essa nossa pré-aula. Vamos tentar entender, através de uma outra perspectiva, o conectivo da bicondicional. Então vejam bem, nós temos ali uma proposição P qualquer que vai, vamos dizer que ela simbolize hoje a segunda-feira, certo? Então, como vocês podem ver, eu coloquei ali um diagramazinho através de umas caixas, onde nós temos dentro aqui da caixa a proposição P e essa marquinha de verificação. Quando eu coloco a marquinha de verificação dentro da caixa, significa o quê? Significa que a proposição P é verdadeira. Ou seja, eu estou trabalhando com isso daqui, ó, P igual a 1. Ok? Então, o valor de verdade de P vai ser igual a 1. Se eu coloco a marquinha de verificação fora da caixa onde está o P, significa o quê? Que o valor de P vai ser igual a 0. O valor de verdade de P vai ser igual a 0. Ou seja, eu estou trabalhando com essas duas perspectivas aqui embaixo. Ok? Então agora acompanhe o meu raciocínio, por gentileza. Nesse caso aqui, ó, nessa situação, que agora eu tenho uma outra caixa, né, no meu diagrama, que simboliza a proposição Q. Se eu coloco o P, aliás, se eu coloco a marquinha de verificação no P e não coloco nada aqui no Q, certo? Então, essa marquinha de verificação é outra coisa, assumindo que essa marquinha de verificação ela só pode ter uma no meu diagrama, certo? Então, como P é subconjunto de Q, certo? Significa que essa marquinha de verificação ela também vale para o Q, correto? Entendido? Então, esse diagrama aqui, ele vai simbolizar o quê? V de P. O valor de verdade de P igual a 1 e o valor de verdade de Q também vai ser igual a 1, certo? Isso daqui está representando isso. Ou seja, eu estou representando aqui essa minha linha e a gente sabe que essa nossa linha aqui, o valor de verdade dela vai ser igual a 1, correto? Entendido? Bom, vamos adiante. Se eu colocar a marquinha de verificação aqui no Q, certo? O que é que eu estou tendo? Eu estou simbolizando uma outra linha da minha tabela verdade. Que linha será essa? Ora, vejam que a marca de verificação está fora do P, né? Então, eu estou aqui nesse contextozinho aqui. Ela está dentro do Q, certo? Significa o quê? Que o P vale 0, né? O valor de P é 0 e o valor verdade de Q vai ser igual a 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho mais essa outra linha que vai valer 1, ou seja, dando a entender a possibilidade de representação da minha sentença, certo? Da minha expressão, correto? E agora a gente vai para o último diagrama, onde eu vou colocar a marquinha de verificação aqui fora, né? Vejam que ele está fora tanto do Q quanto do P. Isso quer dizer o quê? Que o valor de verdade de P vai ser igual a 0 e que o valor de verdade de Q também vai ser igual a 0. E isso daqui nos remete a quê? A essa nossa última linha da tabela verdade, que também é 1. Ou seja, essas três possibilidades, esses três diagramas, são possíveis da gente representar. Bom, mas agora faltou esse daqui, né, gente? Faltou esse daqui e a gente sabe que isso daqui é igual a 0, né? Ou seja, isso daqui é impossível de eu representar através desse diagrama. Então, essa é uma alternativa que eu achei bastante didática para que vocês possam compreender como é que o conectivo da condicional funciona, certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Nas nossas aulas síncronas, que eu vou voltar para esse assunto, a gente vai ver exemplos e eu espero que fique mais claro ainda para vocês. Bom, esse vídeo ficou um pouco mais longo do que os anteriores, né? Eu estou tentando sintetizar os assuntos em até 20 minutos, mas infelizmente eu não estou conseguindo, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Aguardo vocês no nosso próximo
no nosso próximo vídeo e também nos nossos próximos encontros síncronos, tá bom? Então fiquem bem e até o próximo vídeo ou até o próximo encontro síncrono, tá bom? Um abraço, fiquem bem.